Questão sobre primeiros socorros. Nos casos em que a vítima, além de não respirar, ela sofre uma parada cardíaca, deve-se proceder com... Veja, ela não respira, você já adotou ali as providências em relação ao fato dela não estar respirando, mas o quadro dela evoluiu, agravou, e ela parou também de pulsar, já não tem mais batimentos cardíacos. Nesse caso, o que você vai fazer? Uma respiração boca a boca? Olha, a respiração boca a boca ela não deixou de existir não, tá? Ela só não é recomendada para socorrista não, né? Para nós leigos, motoristas que chegamos ali para prestar esse socorro. Mas um profissional vai usar com um equipamento ali adequado, na verdade não chega nem a ser um boca a boca, né? Porque ele coloca ali uma pocket mask, acho que é isso mesmo, pocket mask, que chama uma máscarazinha, entre a boca dele e a da vítima, evitando de colocar a boca, contato direto, pele com pele, pode ser secreções, sangue, que é arriscado. E é por isso que nós leigos não devemos usar o método boca a boca, deixar para profissionais que eles já vão com o equipamento adequado. Então aqui não, até porque o quadro dela evoluiu, né? Já não era nem respirar o problema mais, agora já é problema cardíaco, já parou de pulsar, de ter batimentos cardíacos. Então eu vou proceder agora com a massagem cardíaca. Olha, os protocolos atuais, aliás, desde 2015, recomendam que no caso de uma parada cardiorrespiratória, que parou as duas coisas, parou o coração e parou a respiração. Dizem que a massagem cardíaca somente é que deve ser executada. Mas quando a questão de prova traz aqui, parou de respirar, parou de pulsar, a reanimação cardiorrespiratória, ela ocorre somente por meio da compressão torácica. Você não vai se preocupar em insuflar ar para dentro da boca da vítima. Você vai se concentrar em fazer uma reanimação cardiorrespiratória, porém somente com compressões, mediante compressões torácicas. E não precisa de ficar naquela alternância de comprime o tórax, sopra ar para dentro da boca. Comprime o tórax, sopra... Antigamente era assim. Hoje não, somente compressões. Você vai fazer uma reanimação cardiorrespiratória por meio de compressão torácica. Assim. Ok? Letra C, a resposta. Essa aqui já daria até para eliminar por causa do somente, né? Casca de banana, 90% de chance de ser falsa. Já eliminei ela. Ficamos então com a letra C. Primeiros socorros. Vítima apresenta quadro de parada respiratória. Parou de respirar. O que fazer nesse caso? Colocar a vítima em pé e realizar expiração e inspiração. Tudo errado aqui, né? Essa aqui é aquela absurda que a gente acha, já chega eliminando ela. Você não vai botar a vítima em pé. Letra B. Elevação e compressão com a vítima consciente. Elevação e compressão de quê? Nem explicou, ficou uma alternativa vaga, ficou sem sentido, não é? Já eliminei. Deitar a vítima, bacana, sabe? Não está respirando, está com dificuldade de respirar, a melhor posição para ela é deitada. Então aqui eu vou botar um ok. Desobstruir as suas vias aéreas, quer dizer, retirar qualquer coisa que esteja dentro da boca ou da garganta, que esteja atrapalhando ela respirar. Vou colocar um ok aqui também. E com os devidos cuidados, manter o seu pescoço estendido. Esse seu aqui, quer dizer, o da vítima, né? Não o seu que está socorrendo. O pescoço estendido, esticado. Sim, quando você estica o pescoço, você descola a língua da glote da vítima, abrindo passagem de ar. Porém, aqui, ó, com os devidos cuidados, tá? Porque no que você movimenta aqui, você está movimentando a região mais delicada da coluna dessa pessoa, que é a região do pescoço, da região cervical. Então, com os devidos cuidados, sim, pode fazer isso aqui também. Então, nessa C aqui, me deu 3 situações, todas 3 eu dei ok aqui. Vou deixar ela aqui marcadinha como certo. Expiração e compressão. Expiração e compressão. Nem aonde? Do que? Tá vago. Parece que está incompleto, não é? Tá vago. Letra C mesmo a resposta. Inclusive é a maior zona, né? Onde a gente poderia estar usando aqui a técnica do elefantinho. Na dúvida, professor, eu usei a técnica do elefantinho. Fui na alternativa maior.
E acertou usando o macete, né? Infrações e penalidades. É considerada infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima, que vai encaixar aqui dentro, hein? O uso do farol de xenônio, que o pessoal chama de xenon, né? Em desacordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Essa infração, gente, aliás, essa questão é uma questão que eu considero covarde, porque eles dão uma situação e te perguntam, isso é leve, média, grave ou gravíssima? Gente, são mais de 500 condutas infracionais. Como é que você vai decorar isso tudo? Eu tenho 20 e tantos anos que eu sou instrutor de trânsito, eu não sei todas de cor. Eu, às vezes, até acerto aí 90%, 95%, porque eu já conheço muitas, né? Fui aprendendo ao longo da profissão, nunca preocupei em decorar isso. E também porque eu já conheço alguns macetes que ajudam a identificar se é leve, média, grave, gravíssimo. E eu até ensino esses macetes para vocês. E não tem quem saiba, tá? Não tem policial rodoviário federal, não tem ninguém que saiba todas de cor. Não tem como. Até porque isso fica mudando constantemente. O que é leve hoje, amanhã pode ser grave, o que é grave pode ser leve. Isso muda. Então, é perda de tempo querer decorar isso, tá? Não tente. Mas é o seguinte, eu tenho um macete que nessa questão aqui nem ajudou muito. Que o macete é o seguinte, quando a infração oferecer risco direto, né? Risco indireto, não. Ah, se acontecer assim, pode ser que não. É risco direto. A segurança ou a vida, aí a infração é grave ou gravíssima. Risco direto. Por exemplo, deixar de usar o cinto de segurança, avançar o sinal vermelho, risco direto. A segurança, a vida, grave ou gravíssima, né? Agora, farol, mexeu lá no sistema de iluminação do veículo. Será que isso oferece risco direto? Sinceramente, indireto talvez ofereça, que o cara vai e coloca uma iluminação ali inadequada no veículo, aquilo bate no olho de quem vem de lá para cá, e aí pode acontecer um acidente, um sinistro, né? Agora chama de sinistro. Indireto até quando, mas direto não. Então essa infração teria que ser média ou leve, né? Pelo meu macete. Pois é, mas o macete aqui dessa vez não funcionou. Essa infração é grave. Mexer no sistema de iluminação do veículo, farol, essas coisas, é grave. Grave, não mexam, tá? Beleza, guardou? Ó o macete, hein? Apesar de não caber aqui nessa questão, mas eu uso ele, ajuda muito. E essa aqui eu já sabia que a resposta era grave, porque eu já decorei, né? De tanto ver ela. Sistema de iluminação, o pessoal mexe constantemente. Motoqueiro, então, motociclista, né? Adora mexer no farol da moto. Não pode, é grave. Beleza? E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária é um subsistema de sinalização viária, porque a sinalização viária é um sistema. O que é um sistema? Ele é composto de vários subsistemas, que são sistemas menores. Então, um desses subsistemas que compõem a sinalização viária se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas. A gente vem estudando sinalização viária e a gente aprendeu que tem placas, tem sinalização luminosa, que é o semáforo, tem sinalização gestual, que pode ser pelo agente de trânsito ou até mesmo pelo condutor, quando ele vai fazer uma manobra. Tem sinalização sonora, o apito, executado pelo agente de trânsito. Tem vários tipos de sinalizações. Mas dentre todas essas, tem a sinalização horizontal, que é aquela que vem no pavimento, no solo, em forma de pintura. Dentre todas essas que eu falei, qual delas utiliza-se de linhas, marcações, símbolos e legendas? Principalmente essa aqui, ó, linhas. São aquelas que vêm no pavimento, no solo, no chão, no asfalto. Isso é sinalização de horizontal, ó, letra A. Sinalização de regulamentação são placas, né? Placas. Placa de proibido estacionar, placa de velocidade máxima permitida, são as placas de regulamentação. Sinalização de advertência também são as placas. Lembrando que placas, tanto essa quanto essa, entra em sinalização. Qual é o subsistema? Placas vertical. Professor, agora complicou. Vertical? Pois é, esse é o beabá do que a gente estuda sobre sinalização viária. Você precisa entender o que é sinalização vertical, horizontal, para você poder ir classificando isso aí.
Observe que o Detran não fica limitado só a perguntar o significado de placa. Ele aprofunda. Tá vendo? Ó? Então aqui nós estamos falando da sinalização horizontal, que é aquela que vem em pintura, forma de pintura, no pavimento, no chão, no asfalto. Enquanto a vertical, que é diferente da horizontal, ela vem em forma de placas de regulamentação, advertência ou indicação. E aqui ainda trouxe a sinalização semafórica, que ela é do subsistema o quê? Luminosa, ou subsistema luminoso. Tá vendo como é que tem vários subsistemas? Se tem dúvida quanto a isso, eu aconselho você a voltar na aula de sinalização e pegar ali da raiz. Não é só decorar a placa não, hein? Letra A, sinalização horizontal, que é o subsistema que utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas. Sinalização viária, marque a alternativa incorreta. Quanto à sinalização, marcadores de alinhamento exibida ao lado. Essa sinalização aqui, ó. Já viu isso aqui? Já, né? Andando pelas rodovias, e de vez em quando tem uma curva mais acentuada, a gente vê uma sequência dessas plaquinhas. Aqui tem 3 representando, mas pode ser muito mais, 5, 10. É uma sequência delas. O que está errado aqui? Vamos analisar. A letra A diz que elas podem ter fundo preto e seta amarela, exatamente do jeito que está aqui na ilustração, né? Que ela tem o fundo preto com a setinha amarela. Isso é verdade? Não é. Isso é incorreto. Ela aqui, nessa ilustração, ela está na forma incorreta. Como eu estou procurando a incorreta, a resposta é essa. Mas, professor, eu já vi nas rodovias dessa forma, ela com fundo preto e setinha amarela. Realmente, tem órgão de trânsito que inventa. Já tem tanta sinalização para a gente poder aprender e cumprir e seguir. O órgão de trânsito não satisfeito vai e inventa. O que ele fez? Ele inverteu aqui. O certo é fundo amarelo e seta preta. Esse aqui é o correto. Só que ele inverteu, colocou fundo preto e seta amarela. Alternativas brigonas. Alternativas brigonas, a gente sabe que a resposta tem que ser uma das duas, não é? Quem vem aplicando esse macete aí. E aí, essa é incorreta. A letra B está correta. Podem ter fundo laranja e seta preta? Até pode. Em vez do fundo ser amarelo, conforme a letra B que diz, ela pode ter o fundo laranja quando no uso temporário, é igual placa de obra. Não é? Tem ali um entulho, um buraco, estão fazendo uma escavação. Então, eles precisam mudar ali o alinhamento horizontal da via. Como é de uso temporário, eles vão usar com fundo laranja e seta preta. Então, aqui também está certo. E a última, são utilizadas para alertar quanto à alteração brusca no alinhamento horizontal da via. Exatamente. Tem um buraco, tem uma curva mais acentuada, tem uma área com desmoronamento, eles vão usar esse tipo de sinalização. Só que não dessa forma aqui, não nessas cores. Aqui foi colocada da forma incorreta justamente para representar para você o que a questão está pedindo, a incorreta. Letra A. B, C e D estão corretas. Mais um aí, direção defensiva. Qual dos equipamentos abaixo relacionados deve ser ajustado, levando em consideração a altura da linha dos olhos e das orelhas? Equipamentos que vão ser ajustados, que vai ser ajustado, né? Qual dos equipamentos vai ser ajustado, levando em consideração a altura dos olhos ou das orelhas? Seriam os retrovisores? Os retrovisores, óbvio que eu vou levar em consideração a altura da linha dos olhos. Mas as orelhas, o retrovisor não é para escutar nada, tá fora. O encosto de cabeça, é ele, ó. O meio do encosto de cabeça tem que estar alinhado com a altura das suas orelhas e dos seus olhos. Seguindo essa linha aqui, ó. Certamente vai ser essa a resposta, hein? Cinto de segurança? Não, eu chego e ponho o cinto. Quando eu vou ajustar o cinto, eu tenho que preocupar para não ficar pegando meu pescoço, né, me incomodando. Mas olhos e orelhas? Absolutamente não. Protetor contra a luz solar, que é o quebra-sol. O quebra-sol você vai ajustar ali, considerando olhos. Né? O sol está batendo no seu olho, você baixou a linha dos seus olhos. Mas orelha? Não. Letra B de bola, a resposta. Mais um aí de direção defensiva. O motociclista circulando em piso molhado ou cheio de areia deve o quê? Piso molhado ou com areia, tá escorregadio, né, gente? Vamos lá. Utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca. Brusca? Vai frear com toda a força? Num piso escorregadio? Não faz sentido, né? Utilizar somente o freio traseiro, olha, somente a casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que
onde tem uma casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Utilizar o freio traseiro e o dianteiro de forma suave. De novo, utilizar o freio traseiro e dianteiro de forma brusca. Utilizar o traseiro e o dianteiro de forma suave. Veja que essas duas aqui, a letra A e a letra C, são irmãzinhas brigonas, né? É aquele macete das irmãs. Anota esse macete aí, tá? Você vai gostar. Brigonas. Como é que eu sei que elas são irmãs? Porque elas são muito parecidas, olha. Utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma brusca. Utilizar os freios traseiro e dianteiro de forma suave. Só muda o final. Só a forma aqui de usar o freio. Então, se elas são muito parecidas, elas são irmãs. E elas são brigonas, porque uma fala que é de um jeito, a outra fala que é do outro. Quando você perceber numa questão que tem duas alternativas que são irmãs brigonas, você vai fazer o seguinte, você vai eliminar as outras alternativas e você já sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. É sempre assim. Isso é um macetaço, muito bom, anota isso. Sempre que você encontrar duas irmãs brigonas, a resposta tem que ser uma das duas. Você já sabe que de forma brusca não pode, então já vou eliminar. Então seria utilizar o freio traseiro e dianteiro de forma suave. Letra C, essa é a resposta. Essa também traz o tema sobre direção defensiva e ela nos pergunta o seguinte, uma das reações defensivas, reagir de forma defensiva de um condutor ao perceber a iminência de uma colisão frontal, iminência quer dizer o risco de acontecer uma colisão frontal, uma batida de frente. É o quê? O que ele faz? Ele está bem dirigindo aqui, de repente vem alguém de lá para cá na direção dele, vai colidir frontalmente. O que ele faz? Deslocar-se para o acostamento da esquerda. Imagina que você está dirigindo, você vai lá para o acostamento da esquerda, atravessa a contramão toda e vai lá para a esquerda. Aumentar a velocidade? Não, né, gente? Aumentar a velocidade é aquela alternativa absurda que você já chega eliminando. Deslocar-se ao máximo para a direita da pista. Opa, então, em vez de eu ir lá para a contramão da esquerda, eu vou para a direita aqui. Eu vou chegando para o canto aqui o máximo que eu puder. Parece que essa aqui é boa, né? Ou seria ligar o pisca-alerta? Vai resolver? Será que quem está vindo de lá para cá não está te vendo? Até que dá uma piscada no farol, tudo bem, mas ligar o pisca-alerta? Não iria nela, não. E se vocês perceberem, essas duas aqui são bem parecidinhas. Deslocar para a esquerda, deslocar para a direita. O acostamento da esquerda ou a direita. São irmãs. Quando tem irmãs assim, irmãs brigonas, elas são irmãs porque elas parecem uma com a outra. E são brigonas porque uma fala uma coisa, a outra fala outra. E aí, eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Para a esquerda não é legal. Você vai atravessar a contramão todo, para lá no acostamento da esquerda, tá fora. Quando tem essas irmãs brigonas aqui, a resposta tem que ser uma das duas, tá? O macete é esse. Achou duas irmãs brigonas, já sabe, é uma ou outra que está certa. As outras duas alternativas você já elimina. Beleza? Ficamos aqui com a letra C, deslocar-se para a direita da via. Questão sobre meio ambiente. Não colaboramos para a melhoria do meio ambiente quando fazemos as revisões e manutenções recomendadas pelo fabricante. Bom, se eu faço as revisões e manutenções, mantenho o veículo em dia, ele vai funcionar perfeitamente e não vai poluir o meio ambiente. Então, desta forma, eu estou colaborando. E aqui a questão que é aquela que não colabora. Então, essa aqui já elimino. Não colaboramos quando evitamos imobilizações prolongadas com o motor funcionando. Veja bem, imobilizações prolongadas é quando você fica por um tempo mais do que o normal. Você parou no semáforo, 30 segundos, 1 minuto. Se você quiser desligar, colabora. Mas não chega a ser uma necessidade. Estou falando de imobilizações prolongadas. Imobilizou, está esperando alguém descer ou ir numa loja e ficou ali 5 minutos, 10 minutos, com o motor funcionando, às vezes por causa do ar-condicionado, porque está fazendo muito calor. E aí, quando você mantém esse motor funcionando, está queimando combustível. Se está queimando combustível, está poluindo. E aqui a alternativa está dizendo, se a gente evita isso, manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, evitamos imobilizações, aí você está colaborando. E a questão aqui é aquela que não colabora. Se você evita manter o motor funcionando em imobilizações prolongadas, você colabora. E a questão que é aquela que não colabora, então eu posso eliminar aqui a letra B. Quando não atiramos pontas de cigarro, bom, se eu não atiro ponta de cigarro, lata e outros lixos na via ou em suas margens, eu colaboro. A questão que é aquela que não colabora. Essa aqui colabora, então vou eliminar.
Quando usamos sempre combustíveis com aditivos. Olha, o combustível aditivado, ele pode representar uma melhoria para o funcionamento do veículo. Há controvérsias, tá? Não vou entrar no mérito aqui não. Mas pelo menos é isso que a indústria de combustíveis prega, né? Usa o combustível aditivado que vai representar uma melhoria para o funcionamento e durabilidade dos componentes do seu veículo. Apesar das controvérsias, isso aqui não representa melhoria para o meio ambiente. Não representa. Então essa é a resposta. E aqui ainda dá para usar o macete que eu sempre ensino, né? Tá vendo essa palavra sempre? Sempre é uma CB. O que é CB? Casca de banana. Eu ensino que quando cai uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance desta ser a resposta. Ou nesse caso aqui, dessa ser errada, aliás, né? Essa é errada. E como a questão que é errada, aquela que não colabora, nós achamos. É ela a resposta. Letra D de dado. Meio ambiente. A poluição do ar pelos veículos não é causada, a poluição do ar, hein? Pela presença do canister no sistema de alimentação. O canister é um dispositivo que fica no sistema de alimentação do veículo, que cuida do combustível. Alimentação é o combustível do veículo, né? E ele serve para quê? Ele serve para absorver os vapores de combustível. Em vez de deixar esses vapores se dispersarem no ar, poluindo o ar, ele absorve e devolve esse combustível que estaria evaporando para dentro do sistema de alimentação para ser queimado. Então ele é ótimo porque ele ajuda a economizar combustível, né? Não deixa o combustível evaporar, e também porque ele ajuda a diminuir a poluição do ar. Então a poluição do ar pelos veículos não é causada pela presença do canister. Não é. Tá bom? E eu estou procurando aquela que não é. Então, certamente vai ser essa a resposta. A poluição do ar pelos veículos não é causada pelo constante atrito dos pneus com asfalto. O atrito dos pneus com asfalto gera uma fumacinha que sai ali. Quer ver isso? Dá uma cantada de pneu, por exemplo, para você ver. Então, dá uma freada com o pneu arrastando. Sai uma fumacinha ali, não sai borracha de pneu e mistura ali com ar e evapora. E aqui causa poluição do ar. A questão está querendo aquela que não causa. Essa aqui está fora. A poluição do ar pelos veículos não é causada pela evaporação de combustível no tanque. Poxa, se o combustível está evaporando, se dispersando no ar, ele está causando poluição. A questão está querendo aquela que não causa. Então, vou eliminar essa. Inclusive, a letra A explica a letra C, que eu falei que o canister não deixa o combustível evaporar. Aí beleza, ele não causa poluição. Mas a evaporação, caso o canister não esteja funcionando, ou caso o veículo não tenha canister, veículos mais antigos não tem, né? Aí, letra D. A poluição do ar pelos veículos não é causada por escapamentos com catalisador defeituoso. Olha, o catalisador é um conversor de gases tóxicos em gases não tóxicos, ou não nocivos, não perigosos para o meio ambiente. Se por escapamento com catalisador defeito. Se o catalisador está defeituoso, vai poluir o ar. Eu estou procurando daquela que não causa. Então, letra D está fora, letra A é a resposta.